esôfago, tá? Então, quando a gente fala de boca, a gente fala de cavidade oral e das estruturas que estão contidas na cavidade oral, que no caso a língua e os dentes, certo? Então, a cavidade oral, o limite corporal dela, nós temos os lábios, tá? Então, temos aqui, ó, lábio superior e lábio inferior. Quando eles estão fechados, tocando, né, o lábio superior tocando o lábio inferior, forma a rima labial. Esses lábios, eles vão se encontrar na região que é chamada de comissura. Então, tem a comissura labial direita e a comissura labial esquerda, certo? Adentrando aqui, passando pelos lábios, eu tenho a primeira parte da cavidade oral, que é chamada de quê? Vestíbulo oral. Então, o vestíbulo oral, ele é limitado postralmente aqui, ó, pelos lábios, né? Aqui eu tenho o vestíbulo. Lateralmente pelas bochechas. Então, você tem direita e esquerda. E caudalmente é limitado pelos dentes incisivos e gengiva, e lateralmente também eu tenho os dentes só que pré-molares e molares, eu tenho a gengiva e eu tenho o ramo da mandíbula, tá? Limitando aí o vestíbulo oral. Quando eu entro, né, passo aqui pelos dentes, eu entro na cavidade oral propriamente dita, que quando ela está fechada, ela é ocupada quase que totalmente por qual órgão? Pela língua, né? Então a língua, ela é um órgão muscular e ela fica, né, deitada, ela fica no assoalho aqui, ó, da cavidade oral, certo? Então aqui eu tenho a língua de um cão e aqui eu tenho o assoalho da cavidade oral, tá? Então aqui é como se fosse o piso, né? E o teto da cavidade oral propriamente dito é o palato, o limite é o palato duro, tá? Então ele é o teto da cavidade oral e é o assoalho da cavidade nasal, certo? Isso aqui, ó. Então aqui eu tenho será que dá pra... Então aqui eu tenho, dorsalmente, aqui eu tenho a cavidade nasal, né? Aqui eu tenho o palato duro e aqui eu tenho a cavidade oral propriamente dita, certo? Dorsalmente aqui palato duro, aqui eu tenho a língua, aqui eu tenho o corte do plano sagital mediano da cabeça, certo? Aqui é a mucosa nasal que está descolando aqui do septo nasal, tá? Depois da cavidade oral, eu tenho essa região aqui que é a a faringe. Tem o palato mole, né? Caudalmente é o palato duro, dorsalmente é o palato mole, eu tenho aqui a nasofaringe, e ventralmente é o palato mole, eu tenho a orofaringe. Essa regiãozinha aqui, esse espaço que fica aqui mostrar a cartilagem glótica, né, da laringe, é a laringofaringe, que envolve o cruzamento do ar e do alimento, tá? Depois na orofaringe eu tenho o esôfago. Então o esôfago é um órgão tubular, né, musculoso, que ele inicialmente começa aqui dorsalmente a cartilagem do epígone, certo? Segue na região cervical, então tem a porção cervical, a porção torácica e uma porção abdominal. Na porção cervical, ele passa aqui pelo pescoço, ele fica localizado no plano mediano, no espaço visceral do pescoço, certo? Inicialmente já localizado dorsalmente a traqueia, no terço médio ele desvia um pouco para a esquerda. Segue o caminho dele, adentra a cavidade torácica, lá em nível do arco aórtico, ele é desviado agora para a direita, certo? Seguiu o caminho, atravessou o diafragma, no hiato, essa abertura é o hiato esofágico, e ele tem uma pequena porção abdominal e logo se abre na região cárdica lá do estômago, certo? Voltando para a cavidade oral. Então nós vamos agora falar das estruturas. Temos os lábios, que é uma dobra, né, membranosa, externamente revestida por pele, uma camada média onde vai encontrar músculos, vasos sanguíneos, linfáticos, glândulas, e internamente revestida pela mucosa oral. Então, epitélio, revestimento dessa mucosa é epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado ou não, dependendo do hábito alimentar do animal, certo? Temos as bochechas, onde ela é sustentada pelo músculo bucinador, ela apresenta uma submucosa frouxa, né, para facilitar a extensão, né, das bochechas. Nos ruminantes, nós observamos essas papilas cônicas queratinizadas
são chamadas de papilas da bochecha. Aí eu pergunto para vocês, por que, por exemplo, o palato duro? O palato duro, ele é reto normalmente, né? É mais domésticos. Então aqui eu tenho um palato duro, tá? Então, formado pelo osso, pelo palato, recoberto por uma mucosa. Nessa mucosa eu vou observar pregas, que são as cristas palatinas, aqui, ó, ou rugas palatinas, certo? No plano mediano eu tenho uma linha que é chamada de rafo palatino. Então essa rafa a gente vai encontrar em várias partes do corpo do animal. Então é onde ocorre a junção do antíbulo direito com o antíbulo esquerdo, como se fosse uma linha cicatricial, assim, uma cicatriz, tá? É chamada de rafo, certo? É queratinizado, os herbívoros. Vocês depois vão observar que ela tem cristas mais queratinizadas e espiosas voltadas caudalmente. Então também vai auxiliar o direcionamento do alimento lá para a orofaringe, certo? Nos ruminantes, aqui eu tenho um pequeno ruminante. Então aqui ó, o papilo da bochecha, né? Aqui o palato, aqui são as rugas palatinas, dá para ver também a rafa palatina, certo? Na porção rostral desse palato duro, nos ruminantes, vai ocorrer uma modificação e vai surgir aqui, vai dar origem à almofada dentária dentária, certo? Que ela vai substituir os dentes incisivos superiores e os caninos. Com fino dentário ou almofada dentária, tá? Caudalmente a esse fino dentário, assim como nas outras espécies, caudalmente aos incisivos superiores, eu vou encontrar um punho incisivo, que é a papila incisiva. Tá aqui, ó. Oi? Isso aqui, ó. Só isso aqui. Aqui é papila incisiva. Deixa eu ver. Essas papilas bucais, você falou, tem outro nome? Papila da bochecha. Nossa. São papilas cônicas, né? São papilas mecânicas. A gente vai chamar de papila da bochecha. Tá? Alguns livros chamam também de papila bucal. Meninas, procurem para mim um papel incisivo que não seja ruminante, porque está de oral propriamente. Já falamos do palato, vamos aqui mostrar que eu tenho o assoalho, certo? Então o assoalho, ele tem uma porção pré-frenular, que fica aqui postral ao frênulo lingual. Então o que é esse frênulo lingual? Uma dobra da mucosa que vai prender o corpo da língua ao assoalho, certo? E aí eu tenho essas duas regiões aqui laterais, tá? Seguindo aqui no ramo da mandíbula, que também faz parte do assoalho, certo? No assoalho, nós vamos encontrar as carúnculas sublinguais. Então, as carúnculas sublinguais, onde é que elas ficam localizadas? No assoalho, na cavidade oral propriamente dita, caudalmente aos incisivos inferiores, certo? Então, eu tenho os incisivos inferiores, caudalmente a ele eu tenho aqui as carúnculas sublinguais. Nessas carúnculas vão desembocar alguns ductos de algumas glândulas salivares, dependendo da espécie. Tá? Já que aquela papila incisiva volta uma ideia relacionada a dentes incisivos, mas acho que não vai ter também essa tradição. Não, tem não. A papila incisiva, a papila incisiva vai se abrir um ducto incisivo. Esse ducto incisivo, ele vai conectar o órgão vômero nasal, que é o órgão olfatório, à cavidade oral. Ele vai auxiliar que, por exemplo, partículas trazidas pelo ar, por alguns ferromones, algumas partículas, cheguem mais rápido ao órgão vômero nasal. E ele está relacionado muito também, né? Também a uma... Aqui um bovino, qualquer animal, quando ele vai, um macho, ele vai cheirar, por exemplo, a vulva de uma fêmea que está no cio, ou ele tem contato com a urina, ele levanta o lábio, né? E faz assim com o pescoço. Tá? Esse é chamado reflexo de Fleming. Então faz com que essas partículas sejam captadas, né, pela boca, passa aqui pelo ducto incisivo e chega mais rápido lá no órgão vômero nasal, certo?
Mas também serve para detectar partículas novas, não é só o macho que tem. Por exemplo, quem tem gato em casa, às vezes chega com a sacola, chega com algo novo, ele vai lá, cheira e ele faz assim, né, com a boca. Aí fica lá. É, já tentei filmar várias vezes meus gatos para colocar na aula, eu não consigo pegar. Não consigo. Leva um tempo que eu tô. Aí eu mostro, já tiro foto desses gatos. Deixa. Eu tô aqui conversando, passo, tiro foto. E professora, já que ele comentou sobre rasada, a senhora cobra uma área na prova de piada? Não, gente, porque não dá tempo. É.